Olá, boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Desde já quero dar a paz do Senhor Jesus, que a paz esteja convosco, aonde quer que você esteja neste momento, amém? Porque Deus ele está em todos os lugares, glórias a Deus. Amados, eu quero trazer hoje, aleluias, para as nossas vidas, um tema polêmico, aleluias. Pergunta essa que é feita por muitos cristãos e também é feito por muitas pessoas não cristãs, né? Por que o ser humano sofre tanto? Por que temos que passar por situações complicadas, né? Situações às vezes até de humilhação, às vezes de defamação, né? Tudo isso aí que envolve o nosso mundo, a gente sabe muito bem como funciona, né? Então, eu trago aqui, aleluia, para as nossas vidas, na palavra de Deus, porque essas perguntas eu também já me fiz, amados e amadas. Fiz essas perguntas e o Espírito Santo de Deus, ele nos orienta a buscar essas respostas na palavra de Deus que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Amém? Então, buscando o entendimento da pergunta, o porquê do sofrimento do ser humano, né, e principalmente nós que somos cristãos, né, que pregamos a verdade, né, aqui no nosso canal, João 8,32, quer dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Eu digo a vocês que não tem sido fácil, né, as lutas elas foram multiplicadas em virtude da gente estar levando a palavra de Deus de forma correta, de forma honesta, para as pessoas que estão precisando. E aí eu trago hoje aqui para as nossas vidas alguns versículos de alguns livros da Bíblia. E vamos começar com Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos falar no versículo 40, 41 e 42, amém? Então vamos para o 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então vejam, eles, os apóstolos de Cristo foram presos, foram julgados, foram castigados, a palavra açoitado quer dizer chicoteados, espancados, humilhados, tiveram, aleluias, o seu corpo, aleluias, chicoteado. A verdade é essa. E mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Isso aí é um tema que depois nós vamos falar sobre isso, o que foi que aconteceu, E interessante é que no versículo 41, aleluias, diz que eles, ao saírem da presença do conselho, saíram felizes. A palavra regozijantes quer dizer felizes, alegres, de terem sido julgados, dignos de padecer a afronta pelo nome de Cristo. Ou seja, eles estavam felizes porque eles sabiam que estavam fazendo o que é certo e estavam sendo julgados pelo que é certo. E não obedeceram às ordens do conselho. Eles continuaram todos os dias nos templos, nas casas, ainda pregando e anunciando em nome de Cristo. Ou seja, eles não temiam que fossem mais uma vez surrados, açoitados, ou até mesmo que fossem assassinados. Eles não temiam isso. Aí a gente vai buscar o porquê que as pessoas que pregam a verdade, as pessoas que querem fazer a coisa certa, o correto, eles são tão perseguidos. Porque você, que é uma pessoa correta no seu emprego, é perseguido e muitas das vezes até despedido porque está fazendo o que é certo. Porque a pessoa que está fazendo o que é errado, ela não gosta de quem está fazendo o que é certo. Porque essa pessoa que está fazendo o que é certo não vai concordar com o erro. Então por isso você vai ser perseguido. Ou você muda a sua índole, ou vai ser perseguido, podendo até, aleluia, ser demitido do seu emprego. Isso porque você está fazendo somente o que é certo. Amém? Aí nós vamos lá agora no livro de Mateus, capítulo 10. Alguns versículos, versículo 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22. São algumas respostas de Deus
para a nossa vida referente a essa pergunta, o porquê que o cristão, o porquê que o ser humano sofre, né? Então vamos lá, a gente vai ver aqui no versículo 1 do livro de Mateus, capítulo 10, o versículo 1 vai dizer que Jesus, entre uma multidão de pessoas que o seguia, e muitos eram seus discípulos, ele escolhe apenas 12, né, para dar início ao ministério deles aqui na terra, né? E chamando-os, os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Vejam que Jesus, né, escolhe os 12 e dá poder e autoridade para expulsar, aleluias, demônios, para fazerem cura de toda a enfermidade e todo o mal. Todo. Não foi um nem dois, não. É todo o mal. Mas aí a gente diz assim, poxa, se Jesus deu poder e autoridade a eles, por que eles foram açoitados? Por que aqueles discípulos foram perseguidos e açoitados? Porque se Deus deu autoridade, né? Aí nós vamos aqui nos próximos capítulos. Jesus diz, né, o que é que eles têm que fazer. No 7º, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Aleluias. Vejam que Jesus ele ainda estava na terra, mas ele já mandou que os seus discípulos anunciassem que estava já a chegar o reino dos céus. Ou seja, isso a gente vai lá para depois, né, no livro de Apocalipse, que é quando o reino dos céus ele vai chegar para a nossa vida. Mas não é nosso tema de agora, certo? Nosso tema agora é saber o porquê que eu e você passamos perseguições, porque eu e você sofremos por, aleluia, pregar a verdade, por fazer o que é certo, aleluias. E a gente vai aqui agora, né, para o versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então Jesus aqui ele diz o que eles vão fazer e ao mesmo tempo no final ele dá um alerta. Veja só, eu estou dando a vocês essa autoridade de graça. Então não vão cobrar por isso que vocês têm que fazer. Então o povo de Deus ele tem que ficar alerta, né? Se alguém quiser cobrar, porque eu vou orar, né? Vou pedir a Deus e Deus vai curar, Deus vai fazer, mas porém eu tenho que receber tanto por isso. Então essa pessoa não é digna de fazer, aleluia, aquilo que Jesus falou. Então, de graça recebestes, de graça dai, certo? Porém, se Deus toca no seu coração em abençoar, veja só a diferença. Não é uma obrigatoriedade, mas se Deus toca no seu coração, se você tem um coração quebrantado para abençoar alguém, né, que está, aleluia, orando pela sua vida, se você sente do coração, que Deus, né, quer que você faça isso para alguém, faça, porque Deus está mandando. A pessoa não está ali cobrando, mas é Deus que está dizendo, olha, eu te dei, reparta com quem eu estou mandando. Amém? É diferente de eu cobrar, por exemplo, eu cobrar aqui a você porque eu estou pregando essa palavra. Olha, eu só vou pregar o próximo vídeo se você tiver na minha conta R$1.000. Isso eu estou cobrando, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Deus que está me dando essa palavra, então eu não posso cobrar por aquilo que não é meu. Deus ele está neste momento usando a minha boca para que o evangelho dele, a palavra dele seja anunciada para a sua vida. Então isso não tem preço, né? Só que infelizmente tem pessoas que não é assim, mas cabe a cada um de nós, né, ser vigilantes na questão do evangelho de Deus, amém? Então, versículo 14, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Ou seja, se eu chego num determinado local, aleluia, a qual Deus me orientou a estar lá, eu prego, aleluia, a verdade, mas mesmo assim aquelas pessoas daquela localidade não querem receber esta verdade, então eu tenho que sair daquele local e sacudir o pó dos meus pés, para que eu não leve nada daquele lugar comigo. Aí o capítulo 15 vai completar, em verdade vos digo que no dia do juízo
haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então veja só, quando Jesus ele alerta que em verdade diz que haverá o juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi o país, aleluia, que infelizmente se afundou no pecado, certo? E Deus decidiu, aleluia, eliminar as pessoas daquela cidade. E assim Deus fez, mesmo com Abraão, né, pedindo clemência ao Senhor, mas Deus, aleluia, não atendeu a Abraão porque aquele povo já estava, aleluia, todo corrompido, né? Depois a gente traz esse tema aí de Sodoma e Gomorra para a gente ver o mistério de Deus, o que tem nessa palavra. Mas quando Deus ele diz assim, Jesus ele diz, olha, no dia do juízo, o dia do juízo é o encontro entre você e ele. Por quê? Porque ele diz que haverá menos rigor, porque aquele povo de Sodoma e Gomorra, aleluia, estavam no pecado, mas, aleluia, eles não tinham, aleluia, o evangelho. As pessoas não tinham profeta para ensinar a eles. E hoje vocês têm pessoas que, aleluia, Deus instrui para que venha a falar do amor de Deus, da palavra de Deus, da verdade que liberta. Só que você não aceita. Aleluia, você não está aceitando a palavra de Deus. E aí Deus diz, olha, quando você chegar aqui, meu filho, não tem perdão não. Porque o Sodoma e Gomorra eu ainda tive uma certa clemência, mas com vocês eu não tenho não. Se você não quis receber minha palavra, então você me rejeitou. Se você me rejeitou, aleluia, infelizmente seu lugar é outro, não é aqui no céu. Amém? Glórias a Deus. Versículo 16. Eis que os envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sedes prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Jesus aqui está dizendo, olha, eu estou mandando você para o meio de pessoas, porém, nem todas as pessoas serão de índole boa. Nem todas as pessoas que estão ali naquela multidão que virão ouvir vocês, serão pessoas que vão tratar você bem, quando ele se refere a enviar os seus como ovelhas ao meio de lobos, ou seja, umas pessoas de lobo. Lobo faz o que? Come ovelha. Lobo faz o que? Destroça com ovelha. Então Jesus ele alerta, sejam prudentes, prudentes como as serpentes, ou seja, vigilantes, inofensivos como as pombas, ou seja, não, aleluia, revidam com acusações, com agressões, não revidam, apenas pregue e saia. Não aceitou? Agora é comigo no dia do meu juízo, amém? Versículo, aleluia, 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então foi isso que aconteceu. Veja só, o livro de Mateus já informava aos discípulos o que iria acontecer. Isso aconteceu lá no Atos dos Apóstolos, aleluias, aonde eles foram presos, julgados, açoitados, né? Mas, aleluia, saíram felizes, porque Jesus já tinha alertado a eles o que iria acontecer com eles. Então, a felicidade deles é porque a palavra de Jesus, de Deus, estava se cumprindo na vida deles. Por isso, a alegria que eles saíram. Poxa, se está acontecendo comigo o que Jesus disse que iria acontecer, então é porque eu estou agradando a Deus. E se eu estou agradando a Deus, eu estou feliz e vou continuar em nome de Jesus. Versículo 22. Olha outro alerta que Jesus faz. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então olha só, versículo 22. Jesus ele diz, vocês serão odiados de todos sereis por causa do meu nome. Então ninguém vai me odiar por eu pregar a palavra de Deus, por eu falar a verdade, porque eu sou negro, porque eu sou branco, porque eu tenho cabelo longo, porque eu tenho cabelo curto, né? Porque sou gordo, porque sou magro, porque sou baixinho, porque sou alto. Não. Irão me odiar por causa do nome de Cristo. São as pessoas que não querem a verdade, são as pessoas que não querem nada com Deus. Essas irão me odiar a ponto de me açoitar, a ponto de me julgar, de condenar e até mesmo assassinar. Amém? Mas veja só que interessante, olha.
A gente vê, amados, que existe uma diferença, né? Por que eu sofro? Por que eu estou sofrendo? A gente vê que no início, né, quando Deus ele criou Adão e Eva, aleluias, Deus ele criou e deu o paraíso. Eles iriam viver no paraíso por toda a vida, assim foi o projeto de Deus. Mas por pecar, aleluias, em desobedecer a Deus, eles foram expulsos do paraíso. Porque Davi, aleluias, passou, aleluias, depois de rei, passou por sofrimento por causa do seu adultério, aleluias. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Porque viviam no pecado e não queriam se arrepender. Porque muitas vezes o povo de Deus, de Israel, aleluias, sofreu, até mesmo sendo escravo de, aleluia, de estrangeiros, porque cometeram pecados contra Deus, né? Isso a gente vai ver no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, onde diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo que eu plantar, eu também vou colher. Então, se eu colho tomate, se eu planto tomate, eu vou colher tomate. Se eu planto batata, eu vou colher batata. Aí você me diz, sim, mas aí os discípulos estavam corretos. Porque eles sofreram, aleluia, as perseguições. Aí a gente vai lá, aleluia, volta para o capítulo 22, né, versículo 22 do livro de Mateus, capítulo 10, que diz assim: mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Amém? Então veja, quando Deus ele chama a mim e a você para viver a sua verdade, a sua palavra, para pregar, para viver a vida cristã que Ele quer, Ele não está dizendo que eu vou ter vida boa, vida, aleluia, farta. Não, vai ter momento que vai faltar comida, que vai faltar dinheiro, que vai ter a perseguição, que vai ter o abandono, que vai ter o desprezo, que vai ter o desemprego. Tudo isso vai acontecer na minha vida, justamente porque eu estou, aleluia, vivendo a vida que Cristo quer. Isso pode acontecer na minha vida também, por outro lado, pode. Quando? Quando eu plantar aquilo que eu não devo plantar. Aí eu vou ter que colher o meu desemprego. Se eu vou para o meu emprego e faço coisas erradas, eu ficar desempregado, eu não tenho do que reclamar, né? Se eu faço uma má administração da minha casa e passo por situações complicadas financeiras, então eu não tenho do que reclamar. Foi eu que, aleluia, que errei. Mas se eu sei que eu estou no caminho, se eu sei que eu estou fazendo tudo conforme aquilo que Deus mandou, aleluia, difícil, não é fácil, mas não é impossível. A gente busca todo dia melhorar. Somos falhos, sim, mas não quer dizer que a gente quer viver e gostar do pecado que a gente comete, não, irmãos. A gente tem, aleluia, como uma decisão na nossa vida para mudar, né? Você pode continuar errando, mas chega uma hora que você diz: eu tenho que parar com isso. Por quê? Porque lá na frente eu vou colher. E quanto mais eu planto, mais eu colho. Então, se eu parar agora, eu vou plantar, eu vou colher até aqui. Mas se eu continuar, aleluia, plantando o mal, eu vou colher muito mais o mal. Então, a gente tem que, aleluia, vigiar nessa situação. Aí, irmão, como é que eu sei, aleluia, que o que eu estou passando é porque eu estou fazendo o que Deus quer, a vontade de Deus, ou porque eu errei? Aí a gente vai lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que diz assim, né? Examine, pois, cada um a si próprio. Não é somente até aqui. Examine-se cada um a si próprio. Então, eu tenho que me examinar para saber por que eu estou passando por situações complicadas, saber se eu estou realmente fazendo aquilo que é correto ou não. E após eu me examinar, aí eu ficarei alegre ou ficarei triste. Porém, ficando triste e corrigindo aos erros, eu vou ter alegria. Mas se eu continuar errando hoje, errando amanhã, errando depois, infelizmente a tristeza vai vir amanhã, depois e depois. Amém? Então, amados, esse é o motivo pelo que muitas pessoas sofrem. Ah, irmão, mas eu conheço pessoas
que não são cristãs, não jejuam, não oram, vivem de qualquer jeito, vivem na prostituição, vivem, aleluia, de forma errada, forma mundana, e eles têm tanto, eles têm carro, eles têm casa, eles têm a geladeira cheia, o armário cheio, não passam fome e vivem do erro. Então, volto lá para o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aleluias. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Talvez, amados, ele não venha a colher aqui, mas lá na hora. E eu tenho certeza que essa pessoa que está errando, ela recebeu a palavra de Deus, porém não guardou para si. E aí o que diz lá no capítulo? O juízo final. No juízo final é que ele vai se entender com Deus. E tenha certeza, assim como diz a palavra do Senhor, Deus terá mais rigor com ele do que aquele povo de Sodoma e Gomorra que vivia no pecado sem fim. Amém? Eu quero desde já, mas agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez pregar a sua palavra aqui no canal. Espero que gostem, espero que compartilhem, espero que reflitam, examinem-se assim como eu me examino também. Sei quando eu estou errado, né? Às vezes eu não sei, mas alguém vem me alerta, olha, você está errado, e aí eu reflito, eu mudo o caminho, eu mudo a direção para tudo estar no caminho do Senhor. Amém? Cada um deve se examinar a si mesmo. Eu quero, aleluia, encerrar esse vídeo orando pela sua vida, amém? Porque é assim que eu faço, amados. Todos os dias eu oro pela vida dos meus amigos, dos meus conhecidos. E oro também pela vida daqueles que estão assistindo, pelos familiares também dos que estão assistindo a esses vídeos, amém? Deus abençoe. Então, curvem a sua cabeça e orem comigo. Senhor Deus amado Pai, a Ti, Senhor, me apresento neste momento, Pai, aleluia, como filho, como